Tá. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a Secretaria de Saúde vem à Câmara Municipal para prestar as suas contas, ou seja, do terceiro quadrimestre do ano passado, 2024. Vocês sabem que é uma atribuição legal, a gente tem que fazer isso, e chegou o momento, então, da gente encerrar o ano passado. Bom, com a palavra, a minha colega Patrícia. Sim? Cogui. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia, sou enfermeira, trabalho na Secretaria de Saúde. Estive um tempo lá com o Mauro na Santa Casa e agora de volta aqui, né, Mauro, para a gente ficar lá e cá, um pouquinho de cada. Então, hoje a gente vai falar do último quadrimestre da prestação de contas do exercício de 2024. Conforme eu for falando, vocês tiverem alguma dúvida, pode ir parando, a gente vai esclarecendo as questões que vocês tiverem. E eu vou tentar ser bem sucinta, porque a gente já mandou esse material antes para vocês já deram uma olhadinha em tudo, né? Aquela produção mesmo que a gente sempre manda para vocês, que vocês estão habituados. Aqui, a gente começa, então, com a parte da receita, é o que a gente está recebendo. Então, quem está acostumado a acompanhar as prestações de contas, consegue evidenciar que a gente teve um aumento importante no valor da atenção básica, que a gente conseguiu, né, um recurso de 2.266, que é um dos recursos mais novos do EAP, que são graças àqueles médicos que a gente colocou na atenção básica, que foram nove profissionais que a gente contratou. E este ano também, a gente recebeu 3 milhões de emenda de fonte 5 para a gente fazer as nossas ações. Quem nos acompanhou também o ano passado, viram que a gente conseguiu fazer toda a parte de exames, né, de ultrassom, mamografia, tomo, tudo que estava parado, e deu uma sequência bacana também nas cirurgias eletivas, que boa parte das cirurgias eletivas a gente conseguiu zerar as filas. Aqui a gente está falando agora da média complexidade, da parte hospitalar, que a gente recebeu 28 milhões. Essa é a parte mais cara, né, que a gente tem, que a gente está falando de toda a parte hospitalar, da UPA, do PSC, que é onde a gente tem a maior concentração de médicos, que é onde a nossa conta, né, entre aspas, a gente chama que fica mais cara. Oi? Aqui a vigilância em saúde. A vigilância, como sempre, é o que recebe menos recursos financeiros, cerca de 1.256.000. E, especificamente, a gente pega o dinheiro do HIV, da parte da vigilância sanitária. O ano passado, a gente recebeu um dinheiro que foi o dinheiro para a dengue, que é aquele valor de 264. Esse ano, a gente já recebeu mais 2 parcelas na resolução SS 1314, que dá mais ou menos 487. Então, nessa epidemia toda que a gente está vendo no estado de São Paulo, a União, né, o Estado liberou para a gente esse recurso específico, mas a hora que você põe na ponta do lápis também, né, 487 não dá para a gente fazer praticamente nada. A gente abriu a unidade de pronto atendimento, mais um consultório aqui embaixo, né, no PSC, e estamos em processo com a IAFA para a gente também montar mais um consultório lá em cima. Por que a IAFA está demorando um pouquinho mais, Patrícia? Porque é contrato de gestão. Aqui com a Santa Casa eu tenho um convênio, então o convênio é bem mais fácil da gente fazer, né, o termo aditivo. Então, a gente já fez e já abriu. Acredito que mais uns 10, 15 dias a gente também vai conseguir já abrir lá em cima para a gente seguir todos os ritos legais que a gente precisa ter com relação ao contrato de gestão. Bom. Então, como sempre, a maior parcela da média complexidade, até porque a gente sabe que ela é mais cara, como eu acabei de falar. Então, 33% da atenção básica, 63% da média e alta complexidade e só 2,75% a parte correspondente à vigilância em saúde. Aqui a gente está falando das transferências do Estado. Para as Santa Casas e Santas Casas Sustentáveis, para quem acompanha a saúde também sabe que ela não existe mais.
que veio, então, a tabela SUS paulista, que entrou a partir de janeiro do ano passado. Então, esse recurso entrou como receita, mas referente às competências de 2023. Então, é por isso que ainda aparece, mas as próximas prestações, vocês vão entender que não tem mais. Então, a gente hoje tem do Estado a tabela SUS paulista, que vai, na sua maioria, para a Santa Casa, porque é ela que faz os procedimentos de média e alta complexidade para a gente. Então, a gente também recebeu 2 milhões de emenda estadual. Então, somando os dois valores, a gente recebeu, no exercício passado, 5,5 milhões de emendas parlamentares, que foi o que nos ajudou nos procedimentos, como eu disse para vocês. A grande fatia aqui, de novo, a gente vai ver, é a participação municipal. Então, de todo o custeio da saúde, do valor que a gente gastou, 68% foi de fonte 1, que são os recursos municipais, 8,30% é a participação estadual e 23,69% é a participação federal. Dos nossos gastos, a maior parte do valor, né, de fonte 1, ela tá, maior parte não, 1/3 do valor da fonte 1, praticamente é com a nossa folha. Então, aí está todos os benefícios que a gente paga. A gente teve uma folha, então, do ano de 45 mil, e mais ou menos dividido em 14, 15, 16, que a gente pega aí, que sempre sobe um pouquinho mais no fim do ano, porque é quando a gente faz o 13º, a maior parte dos funcionários entra de férias, então é por isso que a gente tem, né, um pouquinho de variação aí. Essa é só o gráfico do que a gente acabou de falar. Dos convênios, então, o que a gente tem de contratos e convênios? Então, a grande fatia do bolo vai para a Santa Casa, que são toda a parte de internação, pronto-socorro, hemodiálise, né, neurologia, que são serviços mais caros, realmente. Então, a nossa média de repasse, o valor total foi 82 milhões, e no terceiro quadrimestre a gente passou 29. Sociedade Santo Antônio foi 87, Associação APD foi 178, o Lar São Francisco 126, Vila Vicentina 21, Associação Resgate à Vida 227. A Fonte Viva é qual, Paula? Aquela que a gente não passou, né? Que a gente só teve emenda. Isso, tá. Então, a gente não tem repasse para a Fonte Viva ali, porque a gente só passou dinheiro de emenda impositiva. Por isso que teve o repasse só no segundo quadrimestre. Associação Jesus Caridade 30, a APAI 211, Instituto João Leite 101, a ecoterapia das nossas crianças 83, CIE 19, o consórcio 7.254, o CEMIL 370, a Avante 907 e o IAFA 5.903. Então, a média complexidade, como vocês viram, são os maiores valores. Então, eu tenho a Santa Casa, o IAFA e a Avante, que são serviços especializados, que a gente tem profissional, né, médicos e outros profissionais de nível superior, que a gente acaba gastando um pouquinho mais de recurso neles. Então, em percentual que a gente falou, então 67% do valor que a gente passa para o terceiro setor é da Santa Casa, consórcio 12, o IAFA 13, e as demais entidades que a gente pega, as ELPIs, a APD, elas somam, então, 8%. Dos nossas despesas, o que a gente tem ali? Material de consumo, 4 milhões, passagens de locomoção, 60, outros serviços de pessoa física, 74, outros serviços de pessoa jurídica, 4 milhões, tecnologia da informação, 136, auxílios, 9, obras e instalações, a gente não teve nesse quadrimestre repasse. Então, a Paula também colocou aí para vocês verem a representação gráfica do que a gente acabou de falar. E esses são os valores que a gente tinha em conta no dia 31/12/2024. Nossa, Patrícia, vocês falam que vocês nunca têm dinheiro e aí tem 6 milhões na conta, 11 milhões, como é que isso pode?
porque a gente ainda tem coisas que a gente executou e deixou em restos a pagar, né? Então, a parte toda financeira, a gente sabe que funciona assim, e até porque eu tenho pagamentos, principalmente da Santa Casa, que é de competências posteriores. Então, a hemodiálise, a neuro, a tabela SUS paulista, a gente sempre repassa com 2 meses de atraso de competência, que é quando o Ministério repassa para a gente. Contas de investimento, que são as contas, então, que a gente fala de obras e reformas, né? Então, aquela parte lá era custeio, aqui é a parte de investimento. Essa parte aí do InvestSUS é da UBS. Ah. Cosol, você consegue me auxiliar? Saldo de retenção, a Aninha está perguntando. É o nosso assessor financeiro. Ele é ótimo. R$ 29. É. Esse é o Cosol, ele trabalha com a gente lá, para quem não conhece, que já me perguntaram quem é esse. Ele, né, faz assessoria para a gente há um bom tempo, né, Cosol? Então, é de uma grande ajuda. Então, aqui o demonstrativo. Então, aqui que a gente sabe, então, quanto que a gente gastou em saúde. Então, quando o Mauro, né, fala assim, a saúde tem uma das maiores rendas per capita da região, é baseado aqui nesses números que o Zeuri se utiliza para poder falar. Então, a gente hoje tem 1.362,67 centavos de per capita na saúde. Então, se vocês olharem, de 2020 a 2024, a gente passou de 861 para 1.362. Então, foi um investimento considerável que a gestão fez na área de saúde. E o cálculo, só volta um pouquinho, Paulinha, só para eu lembrar, a gente ficou 25,29% de recursos próprios com a saúde. Está na outra. Ah, perdão, então é verdade. Então, ali... Hã? Quer vir para cá? Cosol Alessandra? Então, agora, este exercício de 2024 foi 29,27% de aplicação. Ali a Paula também fez um comparativo dos últimos anos, 2019. Então, você pode ver que a saúde, a gente sempre gasta acima de 25%. Já há um bom tempo, né? E que é uma realidade de quase todos os municípios brasileiros. Tá, a parte financeira acabou. Vocês têm alguma dúvida? Quero aproveitar que o Cosol sentou aqui, a gente já pergunta para ele. Ela está por emenda impositiva. A gente não tem convênio da saúde com ela. Então, por isso que só tem no segundo quadrimestre o repasse. Nunca tivemos, nunca. Produção, então aqui é o que a gente produz, né? Todos os procedimentos, atendimentos, quando a nossa população chega lá nas nossas portas. Então, a gente sempre contabiliza o que a gente faz. Atenção primária, que é as UBSs, os postinhos, né? Como o pessoal costuma falar. Vamos lá. Então, consulta de profissionais de nível superior, ou seja, todos os profissionais de nível superior que não sejam dentistas. Me perguntaram assim, médicos, perdão, por que é separado? Porque o SUS separa. O próprio tabela SUS, ele diz consulta de nível superior, exceto médico. Então, a gente sempre chama desse nome, tá? Então,
a atenção básica fez no terceiro quadrimestre 45 mil. Aí vocês vão me falar, Patrícia, por que no meio tem mais e no primeiro quadrimestre e no terceiro tem menos? Porque a gente tem carnaval, férias, fim de ano, né? Então, a gente sempre vê um aumento na nossa demanda a partir de abril. É clássico o pessoal, né, que resolve procurar os médicos, fazer todos os exames, brigar com a gente. Vocês vão ver que aqui também deve acontecer isso, aumenta a procura. E os atendimentos, então, por conta das férias, a gente sempre tem os 2 quadrimestres assim, e um quadrimestre sempre um pouquinho mais alto. Procedimentos. Então, o que são procedimentos? A gente tem lá o que a gente faz de consultas, e depois, às vezes, no Papa Nicolau, a mulher faz uma consulta e o exame de Papa Nicolau. Faz uma consulta e tira um cisto, faz uma consulta e faz outro procedimento. Então, aqui são os procedimentos, né? Então, a gente fez no último quadrimestre 67.401 procedimentos de todos os profissionais de nível superior e nível médio. Urgência e emergência, aqui a gente está falando da UPA Zona Leste. A gente fez em número de consultas, 24 mil consultas, assistente social 256, dentista 1.707. E de procedimentos, a gente fez no dentista 1.068 e de procedimentos de enfermagem 112. Então, a gente totaliza ali em procedimentos e consultas 145 mil procedimentos. Então, é bastante coisa que a gente faz nos lugares. E a gente tem também de consulta lá no nosso PSC 23 mil. Então, se a gente somar os 24 mil da UPA, mais os 23 mil, nós vamos ter aí 47. Ou seja, 50% da população mojimiriana passa no pronto atendimento, com médicos na atenção básica, que a gente contratou mais 9 médicos. Então, vocês vão somar daqui a pouquinho também o número de consultas que a gente tem da atenção básica e da atenção especializada. Então, se a gente fizer a conta, depois vocês podem fazer, vocês vão ver que praticamente Mojimirim passa por consulta médica nos quadrimestres. Então, a gente atende 3 vezes Mojimirim durante o ano só de consultas médicas. Só para a gente fazer uma análise sobre o que eu estou falando, eu acho que vocês, pela carinha, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Vamos lá. SAMU. Então, o SAMU, o número de chamadas na avançada, que é a nossa UTI móvel, onde eu tenho médico e enfermeiro, 375. E as transferências interhospitalares, né, que a gente pega o paciente daqui e leva para outros municípios, geralmente são aqueles pacientes do CROSS, que a gente leva para fazer a parte neurológica, a parte cardíaca, né, foram 90 procedimentos, e os pacientes que foram de suporte básico, da residência ou da rua para lá, foram 1.427, e o interhospitalar foi 177. Atenção especializada. Então, aí a gente fez mais 7 mil consultas, 715, soma aí naquele outro valorzinho para vocês verem quanto vai dar daqui a pouco. Então, aí nas mais diversas especialidades, é um número também considerável, pode passar. São os procedimentos. Então, o que aqueles profissionais, né, médicos fizeram de procedimento, e aqui também a gente tem outros profissionais, como as fonos, as psicólogas, tá? Então, somando toda a equipe multiprofissional, em número de procedimentos, a gente fez 1.702. O setor de fisioterapia, 417, e as sessões de fisioterapia, 1.600. Então, a consulta é aquela primeira avaliação, e depois o paciente volta para fazer as sessões, 1.610. A parte do CEL, então, consultas foram feitas 1.340 nas diversas especialidades e procedimentos 3.506. Exames laboratoriais, a gente deixou aqui, mas não tem produção aqui porque a gente passou para fazer pelo consórcio. Então, antes a gente fazia a alocação das máquinas e colocava o nosso pessoal lá,
E, depois de alguns estudos, a gente visualizou que, comprando pelo consórcio, saía mais barato. A gente remanejou os nossos usuários, os nossos funcionários para as unidades, para aumentar o número de coletas, porque a gente tinha uma demanda para coletar exame de sangue, né, nas unidades. Então, a gente colocou os nossos técnicos de laboratório para coletar essa demanda, aumentando, né, a oferta de coleta e indo então para o nosso laboratório, mais com uma equipe do consórcio lá, fazendo o valor de tabela SUS para a gente. Então, quando a gente chegar lá no consórcio, vocês vão ver a produção de lá. Oi? Tudo ficou lá, porque a gente locava todos os equipamentos, toda a parte de insumo, né? Então, quem entrou lá usou o nosso espaço e está fazendo tudo lá. Antes, a gente tinha 17 funcionários lá, nossos, para fazer um quantitativo de exames que não mudou. Hoje, eles operam lá, se eu não me engano, com 4, Paula? Operam com 3. Mais uma análise para vocês pensarem. Centro de diagnóstico aqui, então, o número de procedimentos, a gente fez na parte de ultrassom e alguns exames de cardiologia, 2.716 procedimentos. Eles continuam sendo feitos lá, só que agora quem está fazendo é um prestador do consórcio, isso. Não, porque a gente descentralizou e colocamos as coletas lá na atenção básica com a equipe que estava lá. Então, a gente deu uma mudada na cara da assistência, que é o que a gente vai fazer agora nesses próximos anos. Vocês vão ver que a gente vai começar a mostrar alguns números para vocês que vão ser bacaninhas de entender. A vigilância epidemiológica, todos os profissionais de nível superior lá fizeram 741 consultas e 1.333 procedimentos. Vigilância ambiental, que são os agentes de endemia, eles fizeram 11.729 visitas. E outros procedimentos da vigilância sanitária, 2.145 procedimentos. Produção da Santa Casa, então, a gente fez no último trimestre 1.435 internações clínicas e as terapias, né, dos pacientes de hemodiálise, né, que a gente chama de terapia renal substitutiva, a gente fez 15.003 procedimentos. Cirurgias eletivas. Deu um grande boom, porque a gente estava fazendo aquele tratamento da escleroterapia, que é o tratamento de varizes, que a gente chamou, né? Então, uma coisa também que chamou a atenção, né, essa semana lá no Conselho, foi o número da ortopedia, que eles se comprometeram a fazer 300 procedimentos, eles, né, se vocês contabilizarem, eles fizeram esses 300, e esse ano a gente, se Deus quiser, né, Mauro, a gente vai zerar a fila. Conversei com o Dr. Luiz essa semana, porque a gente já estava fazendo aquela parte de alta complexidade, né? Quem acompanha há mais tempo sabe que Iguaçu que fazia para a gente, mas Mogi Guaçu praticamente parou. A gente tinha 1, 2 consultas. Aí vocês aprovaram aquele dinheiro que a gente mandava para lá para fazer as próteses. E mesmo com aquele dinheiro, eles fizeram parte do recurso que a gente mandou, que foi dinheiro da emenda impositiva, e depois pararam de fazer. Então, a gente pegou aquela habilitação temporária, que o Ministério, no começo deste exercício, tirou. Então, a gente entende que os municípios reclamaram, porque a maior demanda de eletiva, né, do Brasil é na ortopedia, então o Ministério voltou. Então, voltei a sentar com o Dr. Luiz para a gente zerar essa parte de alta complexidade. Então, quem estava nas nossas filas, que quando a gente chegou, a gente pegou a fila de 2014, a gente vai conseguir zerar. Então, as pessoas que forem entrando neste ano, então a gente entende que vai ter ainda uma demora, que vai ser 1 ano de espera, mas pelo menos aquela fila de espera que a gente tinha de 10 anos, a gente conseguiu dar uma minimizada. Oi? Joelho e quadril. Joelho e quadril. Então, fechei com o Dr. Luiz. Acredito que o mês que vem a gente já começa a fazer essa parte da minutinha e a gente já começa a operar no meio de março para abril, a gente já fazendo. Vai ter alguns dias de fim de semana e a gente também fechou as consultas de catarata com o Dr. Heriberto,
Ele vai fazer para a gente 600 procedimentos de catarata. Então, a gente, né, fez um pouquinho no começo do ano. O ano passado, no fim do ano, a gente ia fazer, né, alguns de vocês acompanharam, mas a empresa que a gente contratou não deu muito certo. A gente fez a rescisão contratual com ela, e agora a gente conseguiu fechar com o doutor Heriberto, e vamos fechar mais 200 e poucos procedimentos e 3.000 consultas de oftalmologia com o doutor Fábio Bronzato, também ali na Santa Casa. Do que a gente pegou, sim. Nós vamos conseguir zerar esse exercício, as filas de 2014, que nós pegamos. Mas agora quem entrar... É porque fazia... É que eu te falei, um ano é muito? Mas do que a gente pegou, um ano... Hoje estamos no lucro. Então, um ano que vem, a gente tenta, né, trabalhar uma outra situação com os nossos médicos para a gente fazer como a gente tem hoje. Teve outro dia, uma pessoa me mandou uma mensagem agradecendo, sabe aquele mutirão que a gente fez de cirurgia geral? A gente fez o mutirão, passou pelo cirurgião, fez os exames na Santa Casa, passou com o cardiologista na Santa Casa, fez a IH e tem paciente já fazendo cirurgia. Nós demoramos 3 meses para a primeira consulta ao fechamento. Então, é isso que a gente pretende fazer em todas as especialidades, que é o que a gente vinha falando para vocês, quem está aqui, eu falava, dá um tempo que a gente vai conseguir fazer, dá um tempinho. Então, a gente pretende, né, Mauro, seguir nesta lógica daqui para frente. Deixa eu só fazer... Pode falar, né? Joelho, 182 pacientes na fila. Oitenta e poucos, não lembro de cabeça. O joelho eu tenho certeza que é 182, mas o quadril é 80 e pouco. Enquanto o Mauro fala, eu vou tentar achar, que eu já te falo certinho. Olha, ontem eu até pedi para minha colega Rose, né, vir aqui protocolar com vocês um pedido de impositivo de 60 mil de cada vereador. Exatamente para esse tipo de coisa. Para a gente poder contratar os médicos e fazer essas cirurgias. Sem esse impositivo fica muito difícil. Então, eu tenho que buscar esses recursos externos para colocar no nosso orçamento e poder fazer as cirurgias que são necessárias. E esse ano, Mauro, a gente recebeu a planilha, a gente ainda não tinha recebido a planilha dos euros, ele mandou a planilha para a gente essa semana, e pela nossa contagem, que eu bati o olho por cima, foi quase 1 milhão de emendas impositivas de vocês para a gente fazer cirurgia eletiva. Então, fica meu agradecimento aqui também, porque a gente, né, quantas vezes a gente vinha, pedia, mas não era todo mundo que participava. E agora a gente teve um engajamento bacana, alguns vereadores deram 100% dos valores de emenda, os 50% obrigatório, e dos outros, né, das outras secretarias, vamos dizer assim. Então, foi bacana, foi o primeiro ano que o outro ano a gente conseguiu 700 e pouco, agora a gente está batendo quase 1 milhão. Então, para quem nos ajudou, muito obrigada. E para quem não nos ajudou, por favor, no próximo ano, nos ajudem. Porque a gente está ajudando os nossos pacientes. Exames de imagem, coluna, endoscopia, mamografia, raio-x, tomo e ultrassom. A gente fez 8.000 procedimentos. Aqui, eu não sei se eu já falei aqui nessa casa, mas coluna, endoscopia, mamografia, tomografia e ultrassom. Hoje, nós somos referência para os 19 municípios do DRS, nós e mais os 19, através do recurso de expansão do Estado. Então, eu faço questão de falar sempre, né, Mauro, que foi uma luta nossa lá, para a gente conseguir demonstrar que a Santa Casa é viável, sim, é capaz, né, de ir para frente, fazer um bom atendimento, e hoje a gente é referência para isso. Ano que vem, a ideia é que a gente seja referência para a ortopedia de alta complexidade, porque tem outros municípios também numa situação bem difícil. Então, né, na primeira reunião da CIR, eles perguntaram para a gente se a gente podia atender. A gente foi um pouquinho egoísta, eu falei, não, nesse momento eu vou zerar a minha fila, mas o ano que vem a gente está pensando em ser referência para os outros municípios também na parte de cirurgias. A APD, consultas foram feitas 991 e sessões de fisioterapia e os atendimentos de psico e da assistente social foram feitos 16.431 mil. A PAI
Consultas foram 995 e os procedimentos 10.667. Avante Social, ainda é uma briga grande nossa, né? Ontem a Gisele esteve lá com a gente teve uma conversa bem séria com ela, melhorou, mas ainda tem muito a melhorar, então o procedimento deles quase beirou, então, 9.000 procedimentos. O CAPS-IJ vinha numa pegada muito baixa também, praticamente dobrou, foram 4.281 atendimentos no último quadrimestre. CAPS-AD, a gente também teve uma melhora significativa da produção, praticamente, quer dizer, mais que dobrou, né, considerando o segundo quadrimestre aí, sendo 3.213 procedimentos. Consórcio, número de consultas, atendimentos profissionais. Por que está zerado a cardiologia aqui? Porque a gente jogou ela no 100, porque os profissionais hoje atendem no 100, então está lá na produção de lá. Então, se a gente apresentasse aqui, ficaria duplicado o número de atendimentos, então a gente tirou daqui e colocamos só lá no centro de especialidades. Então, o número de procedimentos e consultas foram 4.781. Procedimentos foram 56.440. Também acabou a parte de produção. Vocês têm alguma dúvida? Então, vamos lá para a última parte, que é a parte da ETAM. Aqui, então, a gente tem a equipe técnica de auditoria municipal, porque, às vezes, né, vocês perguntam para a gente, como é que vocês fazem, como é que vocês fiscalizam, né? Então, boa parte da fiscalização é graças às meninas da ETAM e às nossas comissões de avaliação também, que cada um dos nossos contratos tem uma equipe que gerencia e toma conta. POA, então, por que vocês vão ver aqui? Ó? Por que tem tanta Santa Casa, Patrícia? Porque a gente faz uma vez por ano em todos os prestadores, de modo geral, e a Santa Casa, como tem uma complexidade de serviços maior e um montante financeiro bem significativo, a gente tem muito mais visitas lá, né? Então, um dos indicadores que a gente faz, então, é o teste do coraçãozinho, que a gente vê aí o desempenho da Santa Casa em 95%. E por que não foi 100%, Patrícia? Porque, às vezes, a criança está dentro da UTI, né? Então, todas as vezes as meninas vão, olham os prontuários, e aí elas fazem as suas considerações quando não bate as metas de 100%. CNES, que é o número de profissionais que a gente tem, toda vez que a gente tem profissionais, qualquer profissional de saúde, a gente tem que colocar no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, e aqui é público. Por que serve isso? Para que todo mundo tenha transparência, né? Vocês, né, enquanto assessores, vereadores, a própria população. Então, esse cadastro nacional é público. Então, você pode consultar lá, você vai falar, mas tem profissional que saiu e ainda está lá. Tem alguns municípios que são desatualizados, mas no nosso caso, geralmente é bem atualizado, mas tem ainda alguns nomes, porque a gente não pode tirar, por questão de faturamento. Então, o profissional, quando sai, ele precisa ficar de 3 a 6 meses ainda no sistema, até a gente encerrar a produção daquele período, para a gente poder tirar. Presença de GO nos partos, então a gente tem 100%, até porque a gente paga ginecologista 24 horas lá na Santa Casa. Os médicos de todas as outras especialidades, a gente tem visto que os médicos têm deixado de dar aquelas escapulidas que antigamente eles davam, né? Então, hoje, com o novo contrato que a gente conseguiu fechar com ele, com a gente lá dentro, deu uma melhorada. Vocês podem ver que nas outras tinham percentual, mas agora, esse último período, está bem bacana. CNES dos equipamentos que a gente, né, também tem. Então, se a gente pensar lá dentro do hospital, que a gente tem 800 funcionários e mais, nem lembro quantos equipamentos a gente tem,
Mas qualquer coisa a gente considera, como as escadinhas, as macas, os ultrassons, os aparelhos pequenos e os aparelhos grandes. Eu não lembro de cabeça, mas também é considerável 93% para a gente, é um mérito, porque é um hospital bem grande, né? A gente está agora com a ampliação que a gente vai fazer de leitos, 109 leitos. UTI adulta, a gente conseguiu atender os princípios da auditoria, que é quem que vai para a UTI? Os pacientes que têm prognóstico, porque se ele não tem prognóstico, teoricamente não deveria ir. A gente acaba até colocando para cuidados paliativos, né? Quando a gente não tem o leito ocupado, mas quando o leito está ocupado, daí a gente faz aquilo que a gente sempre explica para vocês. Olha, está em assistência, está ali embaixo, está no quarto, né? Para os cuidados, porque a lógica da UTI vai quem tem condições de se recuperar. TRS, que é a terapia renal substitutiva também, as meninas vão avaliar nos próximos quadrimestres. A UPA, a avaliação do serviço foi prestada em acordo com o contrato 1823, que é o chamamento público que a gente fez. Então, eles fizeram 100% das fichas com classificação de risco, que é aquele primeiro atendimento que a enfermagem faz, e a gente classifica como azul, verde, amarelo, que é o que a gente sabe que o paciente pode ficar um pouquinho mais esperando em relação aos outros. Manutenção da equipe médica, também as meninas chegaram lá, a equipe estavam, né, em loco no momento que as meninas foram fazer a auditoria. Avaliação da média de permanência de 24 horas, porque a gente sabe que, teoricamente, o paciente não deveria ficar no pronto-socorro nem no pronto-atendimento por mais de 24 horas, porque ou a gente dá alta ou a gente pede a internação. Por que fica? Porque às vezes eu não tenho vaga. Então, ele fica em assistência até liberar a vaga para a gente poder mandar. Então, não é que é proibido, não pode. É que a gente entende que no prazo de 24 horas, o médico tem que ter uma finalidade para o paciente. Então, não é porque está ali há mais tempo que está sem assistência. Não, foi feito um diagnóstico, entendeu que o paciente precisava, que é uma internação, enquanto não sai, ele fica sendo assistido lá embaixo. Ou lá na UPA. O QNES do equipamento lá do pessoal também está atualizado. Nosso centro de fisioterapia, as meninas fizeram auditoria e identificaram que tem algumas adequações que precisam ser feitas, e a gente já está mexendo também na questão da assistência, né, de reabilitação. A doutora Júlia está trabalhando com a gente desde o ano passado, então a gente vai ter também novidades, assim como a gente teve no laboratório, com relação a essa parte toda de promoção e prevenção. Vai ser um trabalho em conjunto da Academia da Saúde, da parte da APD, junto com a atenção básica e com a educação. Então, o GB está, né, a equipe dele está sentando com a nossa equipe para a gente fazer uma continuidade na assistência nessa parte de exercícios físicos. Alguma dúvida na parte da ETAM? Alguma pergunta geral? Desculpa, gente. A PD tem uma equipe de profissional, de fisioterapeuta, Paty, que trabalham muito bem, com excelência, eu diria, porque eu acompanho, já usei e sei o trabalho que eles fazem lá, desenvolvem lá. Mas eu tive um problema muito sério nesse final de ano, com um paciente acamado. O paciente não tinha condição nenhuma de ir até a APD para fazer os serviços que ele precisava. Ele usava aquele traque na garganta, sim. Então, era um caso assim, bem específico, mas eu gostaria muito que a saúde pensasse na possibilidade, esse ano, de ter fisioterapeuta, de ter profissional capacitado para ir até a residência desse tipo de pessoa, que são casos assim que não são tantos, mas que há essa necessidade, e eu gostaria muito que a saúde pensasse nisso. Já pensou em algo assim? Já fez algum estudo a respeito? Muito obrigada, Paty. Estamos fazendo essa parte que eu te falei da promoção e prevenção. Então, vai vir novidades. A gente vai ter uma mudança na cara do Melhor em Casa, uma mudança no atendimento ali no centro de fisioterapia, a APD também com
com uma nova pegada. Então, a gente vai ter a doutora Júlia, que, para quem não conhece, ela é fisiatra, né? A especialidade dela é exatamente essa parte de reabilitação, e a gente vai vir com novidades, tanto na parte curativa, né, de reabilitação, quanto na parte de promoção e saúde. Então, novidades para o segundo semestre, nessa parte de reabilitação. Mauro, quer encerrar? Obrigada. Quer encerrar? Pessoal, eu tenho um discurso bem rapidinho, de umas 3 horas, mas eu quero agradecer a presença de todos, né? Para quem não me conhece, eu não me apresentei a hora que eu comecei. Para quem não conhece, Mauro Nunes, sou atual secretário de Saúde e interventor na Santa Casa. Tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, ligue no meu celular.